de reforços. O Corinthians enfrenta o Curitiba amanhã, está trazendo o Otero. E o Flamengo, que encara o Grêmio, está para trazer um lateral chileno, de 32 anos, que fez carreira na Europa, que é o Isla. Vamos apresentar o lateral que está chegando para o Flamengo. Ele é bicampeão da Copa América pelo Chile. Ele nunca atuou profissionalmente no Chile. Jogou na Udinese em 2007 e foi contratado pela Juventus, por um bom dinheiro, inclusive, à época, 60 milhões em 2012. Ele nunca foi titular absoluto na equipe de Turim. Depois foi para a Turquia, passou ainda por Parque Rangers, Olympique de Marseille, Cagliari. Foi para o Fenerbahçe em 2017, lá ficou bastante tempo, 91 jogos no Fenerbahçe. E estava livre, é por isso que ele vem, inclusive. A janela está fechada para trazer jogador que esteja sob contrato com algum clube do exterior. O Isla estava livre, o Flamengo enxergou a oportunidade. A gente pediu para o Maestro Júnior fazer, conhecedor da posição, fazer o card do Isla, o novo reforço do Flamengo. O Maestro avaliou assim: velocidade, 4 de 5, passe, 3,5 de 5, marcação, 4,5 e a experiência, 5. Maestro, card à parte, eu quero que você avalie essa contratação. Como é que você vê o Flamengo buscar lá fora o Isla e trazer um jogador tão experiente para o seu elenco na substituição do Rafinha, Maestro? Você matou a pergunta exatamente na última palavra, que é a experiência, né? É um jogador mais ou menos, né? Ele não teve a carreira, por exemplo, que teve o Rafinha. Mas quando ele saiu da Udinese, que ele fez um campeonato excepcional e foi comprado para a Juventus, porque ele, pelo fato também da experiência, ele tem o fato de jogar em mais de uma posição. Além de lateral, ele sabe jogar também quando você faz uma linha de 3 zagueiros, né? E ele é um jogador que, pela idade, já não tem mais aquela velocidade, né? Tecnicamente, o passe dele não é um gran quê, né? Uma grande coisa. Mas ele, por exemplo, na parte de chute, né? Ele é um jogador que tem um bom aproveitamento. Eu acho que o que vale muito agora, nesse momento, até pela oportunidade que apareceu para o Flamengo, André, é o fato da experiência, né? Você perde um jogador como o Rafinha e você vai trazer um outro que tem uma bagagem de Europa muito grande e que vai se encaixar, né, nesse estilo de jogo que o Flamengo vem fazendo desde o ano passado, que eu acredito que, inclusive, o Domenech vai continuar a fazer. Porque o que a gente viu depois dos 2 primeiros jogos, ele voltou com a equipe que deu os grandes resultados do ano passado. E a gente viu que o Flamengo teve uma melhora. E outra coisa que chama a atenção é o seguinte: fisicamente o Isla é um daqueles que, 32 anos, vai contar muito pouco, né, para a questão física para ele. É um jogador realmente que pode dar no custo e benefício, eu acredito que vai ser bem legal. O Maestro, estava pensando assim, sintomático, né, que o Flamengo busque um chileno, o Grêmio também tem o Orejuela na posição. Não é uma posição com fartura hoje no futebol brasileiro, a lateral direita não, né? Já visto a seleção brasileira, né, que você continua ainda não, né, com o Daniel Alves, que eu acredito que ainda vá por algum tempo, porque é momentâneo isso, né? Nós já tivemos alguns problemas também em alguns momentos na lateral esquerda, né? E essa lateral direita já há bastante tempo que a gente não tem. Tudo bem, o Cafu ficou durante muitos anos ali, quer dizer, fechou um pouco a porta para todo mundo, mas mesmo assim a gente não viu tantos jogadores. Apareceu o Michael, né? E agora você vê o Daniel dono da posição há bastante tempo. Qual é o outro que a gente pode dizer que joga ali? São sempre jogadores, né? Militão já jogou ali, mas não é lateral, porque lateral de origem mesmo, como o Daniel, por exemplo, você não tem hoje que possa, você vê o Fagner, que talvez esteja num estágio um pouquinho menor do que o Daniel, esteve presente em praticamente todas as convocações da seleção brasileira. O próprio Fabinho começou nessa posição e foi para o meio-campo, onde, aliás, tem brilhado muito no futebol europeu. O Rafinha se despediu ontem do Flamengo. Vamos ver um resumo de como foi. Realizei sonhos aqui, né, que foi de ser campeão brasileiro, de ser campeão da Libertadores, de conquistar títulos com o Flamengo. Vivi momentos aqui que acho que, né, vai ficar marcado. Acho que aquele embarque para a Libertadores, né, para a final da Libertadores, a viagem para o Mundial,
Acho que isso aí ninguém vai apagar. E agora, claro, né, com a cabeça, com o coração partido, tive que tomar essa decisão de ir para, né, de ir para a Grécia. E, claro, saio com o coração e com a cabeça tranquila de dever cumprido, que em um ano, né, ganhei 6 títulos e acho que isso aí é o que vai ficar marcado. Eu acho que para mim é um prêmio, para minha carreira, eu com 34 anos, receber a proposta de um time europeu e que vai disputar uma Liga dos Campeões, que para mim é um dos melhores campeonatos que existe no mundo. Tinha uma reunião marcada com o Flamengo para essa semana, se não me engano era hoje, né, Lincoln? Era para essa semana que ele tinha uma reunião marcada com o Flamengo. E aconteceu isso na quarta-feira. Então, o Flamengo fez sim, né, fez de tudo e o possível para que eu permanecesse. A gente ama você. Obrigado por tudo que você fez por nós. Você deixou um legado aqui. O cara que vem vai ter que suar para chegar na sola da tua chuteira aí. Obrigado por tudo. Nada mais justo que agradecer a todos e, né, deixar bem claro para o torcedor que está, né, muitos estão zangados, outros, né, reconhecem o que eu fiz pelo clube. E dizer assim, agradecer por tudo, né, que foram momentos maravilhosos. Saio com a cabeça tranquila, com o dever cumprido e meu coração diz também que isso não é um adeus, isso é um até logo. Então acho que, né, isso aí é o melhor recado que eu posso deixar aqui e agradecer. Todo mundo fala, então eu tenho que repetir, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Obrigado. Essa quantidade de isotônico na mesa é uma alusão de novo à final do Campeonato Estadual, a provocação do Nenê, que ele era entregador de isotônico no Baia, e o Gabigol abriu a entrevista invadindo ali o local, levando um monte de isotônico para o Rafinha. É muito difícil a gente ter uma sequência de time vencedor no Brasil, até para o clube mais rico do continente hoje, que é o Flamengo, Bárbara. Metade da defesa já foi embora, Pablo Mari e Rafinha. Eu lembro que a gente falava aqui no Seleção, o Rizek, sobre uma possível supremacia do Flamengo aqui no Brasil, e se a gente pegar como comparação os outros grandes centros, as outras grandes ligas pelo mundo, como a Alemanha, a Itália, que tem um domínio muito grande do Bayern de Munique e da Juventus. E quando a gente discutia aqui no programa, a gente levantava as diferenças em relação à nossa capacidade de segurar determinados jogadores e pegamos justamente o Flamengo como recorte por ser hoje um clube muito sólido e talvez um dos clubes mais sólidos da nossa última década aqui do futebol brasileiro. E aí o Rafinha é um recorte disso, um jogador que tinha uma cláusula no contrato que poderia ser liberado por um clube europeu, porque a gente sabe que esse é um desejo do jogador. Nós estamos geograficamente num local e num centro periférico diante do que as pessoas acreditam que é o fino do futebol, que é a Europa, que é a Liga dos Campeões. O Rafinha reforça isso em entrevista coletiva. É um jogador de Liga dos Campeões, um jogador muito experiente. E o Isla vem para cá também com a mesma situação em seu contrato em relação a essa cláusula. O Isla é um jogador que chegou a recusar uma proposta do Boca Juniors, poderia jogar na Argentina. Gostou muito da proposta do Flamengo, vem para o Brasil com muito entusiasmo para poder, quem sabe, conquistar uma Libertadores, mas existe no contrato dele essa cláusula que ele pode ser liberado para um clube do exterior caso chegue uma proposta, porque esse é o desejo do jogador. É uma mudança muito circunstancial do momento, não só pela moeda, mas também por toda a globalização que a gente sabe que aconteceu e também pela valorização que esse jogador tem quando está num grande centro, numa grande liga da Europa, principalmente quando ele tem a oportunidade de disputar uma competição como a Liga dos Campeões. Mas olhando a saída do Rafinha, que é um jogador que, além de ser um líder técnico, é um líder de vestiário também, um jogador super gente boa, super profissional, que se dava muito bem com todo mundo, certamente vai deixar uma lacuna, é um problema a saída dele. Agora o Isla chega para suprir, como o Júnior falou agora há pouco, a questão da experiência. É o 5º jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção chilena, disputou 2 Copas América, como você apresentou, também disputou 2 Copas do Mundo, então ele pode trazer essa experiência para o Flamengo. Acho que acaba repondo, não sei se tecnicamente, mas olhando assim de fora, né? Não conheço tanto o Isla como conhecia o Flamengo, não acompanhei a carreira do Isla como acompanhei a carreira do Rafinha, melhor dizendo, mas acho que em questão de experiência é um jogador que pode agregar e acho que o Flamengo foi bem. Eu até achei que a tacada do Flamengo era no Guga, do Atlético Mineiro, mas acho que a negociação acabou não avançando. Pedrinho, Pedrinho, Maestro, Bárbara,
Mas começa contigo, Pedrinho. A gente tem 3 jogos já do Flamengo 2020 no Campeonato Brasileiro, do Flamengo com outro treinador. Que análise você faz desses jogos? Do trabalho inicial do Domi até aqui e da maneira como ele mexeu no elenco e na maneira de jogar, Pedrinho? André, logo que o Jorge Jesus chegou, ele teve mais ou menos uns 15 dias para trabalhar, e isso já, para quem não conhece o clube, já é alguma coisa. O Domi, ele chega em um outro momento, né? Muita gente fala assim, pô, ele chegou num momento muito difícil para o treinador, porque pega um time vitorioso. Pô, eu queria chegar num momento que o time é vitorioso, cheio de jogador bom. Eu não queria pegar um time que brigou para não cair na temporada passada, com um time ruim, porque aí eu estou sendo muito medroso, né? Porque aí é fácil, qualquer coisa que eu faça nesse clube, que estava muito mal, é um mérito danado. Agora eu manter um trabalho que é um desafio difícil, mas aí eu não vou querer, é mais difícil para o treinador, então é um pensamento pequeno. Eu acho que ele chega num grande clube, com um momento maravilhoso, e para o treinador isso é ótimo. Mas o único ponto é que ele não tem tempo não tem tempo mesmo, André, porque ele joga, e aí o maestro sabe disso, hoje a recuperação é em 48 horas, muitas vezes eles fazem uma atividade leve no dia seguinte e 2 dias depois é que eles têm um repouso. E aí no outro dia já é a véspera do jogo, então não tem como ele botar as ideias dele em prática. O que ele pode fazer num processo de recuperação, nesse pós-jogo, esse treino regenerativo, que antigamente a gente ficava dando umas corridinhas e depois banheira de gelo, a troca da corrida é por um movimento dentro do campo que ele possa imaginar. Eu acho que a resenha que ele teve com os jogadores foi justamente para... Os jogadores devem ter falado, não sei, não tem informação, não busco informação, feeling mesmo, é sensibilidade, porque esse último jogo do Flamengo foi muito mais próximo do que o Flamengo jogava com o Jorge Jesus do que algo diferente do Domi. Um jogo de aproximação, de mobilidade, Gabigol e Bruno Henrique, o tempo inteiro se mexendo, o Arrascaeta, enfim, foi um jogo muito mais próximo do que era o Jorge Jesus. De repente, a resenha com ele, o Gerson, o Gabigol, ele fala, professor, olha só, não tem tempo, a gente já está com algumas informações na cabeça, vamos jogar assim, até a gente pontuar, e quando a gente, de repente, por algum motivo ou outro, tiver uma semaninha que não vai ter, a gente vai ajustando, porque é muito difícil botar um jogo que não tem certo e errado, como eu falei, ou posicional, ou de mobilidade, depende da ideia que tem por trás disso, mas é muito difícil mudar. É como a gente fala, né, na gíria da bola, é trocar o pneu com o carro andando. O Pedrinho, semana para treinar, meu caro, só quando o Flamengo estiver no Equador, que ele vai ter 2 partidas com intervalo de uma semana. Por causa disso, inclusive, a CBF adiou o jogo que estava marcado para 20 de setembro contra o Goiás. E aí no Equador é que o Domi vai ter essa semaninha. Aqui, amigo, jogou com o Atlético no domingo, com o Atlético Goianiense na quarta-feira, com o Curitiba no sábado, e agora ele vai ter o maior intervalo de tempo entre um jogo e outro, né? De sábado para amanhã, quando ele encara o Grêmio do Renato. Fala. Então, ele jogou domingo, ele jogou quarta e jogou sábado. Aí, quinta, o regenerativo, ele pode fazer uma movimentação bem leve que não vai adiantar nada, mas é algo que ele pode acrescentar dentro do que ele pensa. Sexta é a recuperação das 48 horas do jogo, e no sábado ele jogou. Então, o treino dele é vídeo, falar com os caras, é isso que os caras não entenderam no primeiro momento. Ah, professor, o senhor está falando, mas a gente precisa de treino. Mas a forma que ele vai conseguir de treinar nesse momento é mostrando vídeo, falando. Por isso que ele não vai conseguir mudar muita coisa. Semana que vem também vai ter livre o Flamengo, porque não joga a Copa do Brasil. Vai enfrentar o Botafogo no domingo, aí vai ter uma semana livre, porque não joga nessa fase a Copa do Brasil, depois encara o